Esta chamada está sendo gravada. Os meus pés e os lábios meus, em favor dos meus irmãos, hajam sempre com amor, com prazer por onde for. Quando enfim voltar Jesus, com poder em glória-nos, como Deus meu pobre ser, para sempre morar com Jesus no céu. Bom dia, que a paz de Jesus seja com vocês. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigada por mais um dia de vida, obrigada pelo ar que respiramos, porque o Senhor nos protegeu essa noite e pela oportunidade de aprender mais de Ti, da Tua Palavra, de como cuidarmos da nossa saúde para prepararmos o nosso tempo para recebê-lo em nossa vida. Seja o nosso professor, o nosso guia, o nosso principal instrutor. Que o Teu Santo Espírito possa aquecer o nosso coração com as Tuas santas verdades. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia a todos. Dormiram bem? Espero que sim. Hoje nós vamos conversar sobre prática e ensino da mensagem de saúde. Primeiro, como praticar e como introduzir essa mensagem para as pessoas. E geralmente, quando a gente conhece algo bom, já queremos transmitir às pessoas que amamos, né? E todos nós, como primeira experiência, claro que não impomos o mesmo que estamos decidindo a seguir, e esperamos pacientemente as pessoas também a conhecerem e a viverem no seu tempo, no seu processo. Será que é assim que funciona? Ou geralmente a gente quer impor, principalmente para a nossa família, não é? Mas como evitar esse tipo de coisa? A gente precisa entender primeiro alguns passos. E primeiro precisamos compreender o que é de fato ensinar, o que é de fato dar exemplo, o que é de fato você transmitir essa mensagem de uma forma que não seja um peso, não seja como aqueles que passam a religião, alguma mensagem acerca das escrituras como um peso e de forma impossível aos olhos de outras pessoas, dos recebedores, de que não pode, de que não se consegue viver isso. Porque a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de saúde, ela não é um peso, é um presente. E qualquer um que enxergar dessa forma vai receber isso com amor, mesmo que ache difícil o processo. Mas vai entender, vai virar a chavinha e vai ser submisso a viver esse processo. E a pergunta, como sempre, você já bebeu sua água hoje? Acordou? Já se hidrate, já desperte os seus órgãos. Precisamos de água, viu?
Então, vamos lá. Existem 3 caminhos importantes que nos levam à perfeição, à sabedoria e nos mantém no caminho de Cristo. Primeiro, você ensinar o que você sabe. Quando você ensina o que você sabe, você aprende 2 vezes. Além de aprender 2 vezes, isso vai te fortalecendo a continuar vivendo o que você tem aprendido. O outro é você viver o que você ensina. Porque quando você vive o que ensina, além de internalizar isso cada vez mais na sua alma, você irá influenciar as pessoas à sua volta também com as suas atitudes. Porque as atitudes, o comportamento fala mais alto do que as palavras. E o outro caminho é você fazer perguntas. Você está sempre buscando conhecimento. Nunca se estagnar. Agora, se você não quiser ter sucesso em como viver o ensino da saúde e transmitir isso às outras pessoas, é só você fazer ao contrário. Não ensinar o que se sabe, não viver o que se ensina e se estagnar. Entende? Agora, a melhor forma de ensinar, de transmitir mensagem de saúde é você vivendo, nunca impondo, nunca condenando, nunca acusando, nunca criticando. É você vivendo em sua vida. E estudar este último caminho de estudar, estar sempre buscando para que você não tenha compreensões equivocadas, limitadas, e possa transformar essa limitação de conhecimento em um peso, em um fardo, em uma maldição para outras pessoas. Porque quantos estudam a mensagem da reforma de saúde e levam essa mensagem como um peso? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E um desses cuidados é estudar. Estudar, ler contexto sobre contexto, pedir o Espírito Santo para nos dar discernimento e conduzir a essa experiência. Tudo bem? Vocês acreditam que tem a apostila. Acompanhem comigo aí sobre essa prática e ensino de mensagem de saúde. Primeiro ponto. A forma equivocada de apresentar as mensagens de saúde. Aqui vem falando sobre fanatismo. Esse fanatismo compartilhado e a crítica destrutiva são formas totalmente inadequadas para propagar a mensagem de saúde. Não só a mensagem de saúde, mas qualquer mensagem. Nunca crítica, nunca o fanatismo vai ensinar algo e vai despertar o interesse em alguém de viver isto que você quer ensinar. E fanatismo não é a mesma coisa que extremismo, que restritos, ok? E muitas vezes as pessoas pegam esse título e intitulam pessoas que estão vivendo isso, que decidem-se em suas vidas e nem abrir mão, por exemplo, de pequenas situações, e são realmente restritas, não abre brechas, não tem nenhum dia do lixo, e aí as outras pessoas que não conseguem viver isso, olham para estas que estão em sua caminhada, em sua transformação, e a chamam de extremistas, e às vezes a intitulam de fanático também, mas isso não é ser fanático. Inclusive, lá no Conselho sobre Regime Alimentar, diz que os que julgam hoje os reformadores de saúde como fanáticos se julgam porque estão intitulando, não necessariamente que os reformadores são, mas existem aqueles que tornam a mensagem de Cristo um fardo, ok? E representam mal esse título de reformador de saúde. Mas aqui continuo dizendo assim, os que julgam hoje os reformadores de saúde como fanáticos, extremistas, restritos, verificarão no dia do juízo que viraram as costas a expressas exigências de Deus, tendo colocado sua própria opinião como norma do que é direito ou errado. Quem pede para ser exigente, extremista e restrito é o próprio Deus. Porque Deus não quer
um serviço parcial, ele não quer uma decisão morna, mesquinha, medíocre. Ele pede que nos entreguemos a ele por completo, ok? Agora, o fanatismo, a pessoa é uma lunática, uma pessoa doente, é uma pessoa que, além de tornar a própria vivência dela um peso, ela faz isso com as outras pessoas também. Então, a gente precisa entender ali, definir, ok? Os significados, porque senão tudo é fanatismo. Primeiro, o que é fanatismo? Você sabe o que é isso? Aquela pessoa é totalmente restrita, e geralmente se fala isso com um tom negativo. Sim, é restrito. Por quê? Né? Por que será que ela chegou a esta situação? Ou que bacana, ainda estou lutando para conseguir chegar neste nível. Então, a gente precisa buscar conhecimento para que não julguemos errado. E primeiro que não temos este direito e não devemos sentar neste trono de juízo. Cristo, ele espera o nosso processo e ele está ansioso para poder trabalhar e cooperar conosco, não nos forçar a nada. Da mesma forma, não devemos fazer com o próximo, ok? Então, uso desses métodos de crítica, fanatismo, destes métodos ou condutas por parte dos professores reformadores, e não os professores, eu vou falar assim, todos os influenciadores, todas as pessoas que estão vivendo a reforma, porque todo mundo tem influência sobre o outro. Então, este método, essa conduta, revela uma compreensão desequilibrada e não genuína da mensagem de saúde. Aqui já está transgredindo uma das leis que é o domínio próprio, que é a temperança, ok? Essas atitudes ou métodos de propagação revelam também um desconhecimento total do desenvolvimento humano, da psicologia humana e do processo educativo de mudança. Então, não é porque funciona para você de uma forma que você vai impor o mesmo processo para outra. Você não sabe. Geralmente eu falo com os meus alunos assim, né? Isso aqui é a vida. Geralmente eu estendo mais, tá? Que aqui para pegar na câmera, eu falo para eles assim, ó, isso aqui é a vida de alguém. Isso aqui é o que geralmente você sabe sobre a vida dessa pessoa. Então, nunca julgue, nunca critique, nunca imponha algo sobre essa pessoa. Primeiro faça a pergunta, procure saber o porquê essa pessoa é assim, está assim, quais foram suas motivações, entende? Então, precisamos entender de fato como que nós funcionamos, como o ser humano funciona e como transmitir de forma correta a mensagem de saúde. Mais adiante nesta série, temas e vários temas aí, vamos ver em detalhes como essas formas estão baseadas na pressuposição de que o conhecimento muda. Isso é um erro do ponto de vista educativo e promocional. Primeiro ponto aqui, ó, promover mudanças de hábitos de saúde com base em condenações ou críticas movidos por fanatismo. De acordo com um professo conhecedor dessa mensagem, quem não vive nem pratica a mensagem de saúde, condena quem ainda não faz, comete um erro. Em lugar de ajudar, aí sabe o que faz? Vacina as pessoas contra a mensagem, aumentando a resistência contra essa mensagem. Também não deve a mensagem de saúde ser usada como um chicote de repreensão para a congregação e a família. Elimine de sua vida críticas, elimine de sua vida o fanatismo. Pegue algo que você receber, porque todo conhecimento é um presente de Deus, ok? Mas você tem que pegar isso e pedir, Deus, seja o meu guia, seja o meu instrutor, me dê sabedoria para poder viver este conhecimento, tornar isso em prática, ter sabedoria e a transbordar um cheiro de vida para as pessoas que estão à minha volta, a ser um grande exemplo, a imitar o Senhor, porque as pessoas vão vir, é por amor, as pessoas vão vir, é porque elas veem fruto na sua vida, não é porque você tem que impor isso a elas. Jesus, ele nunca impôs nada a ninguém, ele ensinava, ele passou mais tempo da vida dele curando as pessoas do que pregando. A sua própria atitude de se importar com a dor dos outros já era pregação. E aí, depois de ele conquistá-las, curá-las, as livrar do mal, aí sim,
Para alguns ele dizia, siga-me. Para os outros, vão e testemunhem. Mas todos que conheceram Jesus, que foram curados por Jesus, ficaram com a semente no coração e desejaram imediatamente segui-lo. É muito simples, temos que imitar o mestre. A gente primeiro introduz isso em nossa vida, com a sabedoria de Deus, porque a vida já é algo muito complexo, já temos uma vida, e o nosso desafio é desenvolvê-la, transformar o caráter de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Aí, o que nós fazemos? Temos a dificuldade de fazer isso com a nossa e ainda destruímos as outras. Não vou generalizar, claro. Mas temos que ter cuidado. Se nós não tivermos o Espírito Santo, a gente vai pegar um contexto que era para ser uma bênção na palavra de Deus, na saúde, e vai levar isso como uma maldição para as outras pessoas. Outra coisa, mostrar sentimento de superioridade em relação a outras pessoas. Aqui eu não vou nem me delongar, né? Geralmente pessoas que se mostram superiores por estar vivendo algo diferente da maioria, pessoas que têm problemas de aceitação, pessoas que têm problema de inferioridade, tendem a diminuir os outros para se sentir melhores. Mas isso aqui não é divino, não é um sentimento de Cristo, tem que ser transformado. Então, temos que ter cuidado com isso. E quando vemos pessoas assim, também não temos que julgá-las, mas interceder e orar por elas, porque ela está no seu momento de aprendizado. E Deus, de alguma forma, se ela está buscando, Deus irá transformá-la, irá conduzi-la para o caminho correto. Outro ponto é generalizar as exceções e ênfases de algumas práticas. Às vezes se enfatiza algo que Ellen White, a escritora de saúde, uma pessoa que Deus a revelou muitos conhecimentos a respeito disso, não teve a intenção de enfatizar ou se generaliza algo que ela disse à maneira de exceção. Por exemplo, é muito difundida a ideia de que ela advogou não misturar frutas e verduras na mesma refeição. Mas quando se lê em todas as declarações a respeito, encontradas que isso foi recomendado para as pessoas com digestão débil, e não para pessoas com condições normais. Mas hoje a ciência também mostra sobre isso. Não é em relação apenas à digestão débil. Por isso que é importante conhecer o nosso corpo, o nosso sistema digestivo, como que isso funciona. E uma das formas de você conhecer é você comer algo e ter uma profunda autoexaminação neste dia que você comeu. Como você está se sentindo? Você já foi ao banheiro? Deu gases? Deu prisão de ventre? Deu um mal-estar? Se deu mal-estar, se deu sintomas anormais, então não funcionou para você. Só que hoje o mundo está cada vez doente, o ar doente, animais doentes, as vegetações doentes, tudo contaminado. E aí nós temos predisposição a estar mais inflamados, a alguns desenvolver mais doenças do que outros, mas não estamos isentos de não ter uma predisposição para algo se a gente não cuida do nosso estilo de vida. E mesmo cuidando já é difícil. Não é impossível, e não estou dizendo que não vai dar certo. Porque a saúde, ela é o prêmio da obediência. Ponto. Então, um conselho, uma forma que funciona para um não é a mesma para o outro. Mas cuide, faça experimento. E vá pelo que você tem aprendido, vá pelo simples. Existem muitas orientações a respeito do alimento, e quando ela fala no Conselho sobre Regime Alimentar, por exemplo, diz que não é bom misturar frutas com verduras, né? Cada um deve ser ingerido de forma diferente, em refeições diferentes. Então, você precisa se aprofundar nisso. E, às vezes, não pegar um contexto fechado, como, por exemplo, ela fala dos ovos, é orientado ali que nós temos que aprender a não depender dos ovos na nossa alimentação mais. Só que o ovo, ele é um alimento rico, um dos alimentos mais ricos, porque ali se mantém uma vida, ok? Que está em desenvolvimento, e você vai comer toda aquela nutrição antes que se torne uma vida.
Mas aí você vai estudando mais adiante e vai comparando hoje com as descobertas da ciência também, como a ciência está sempre se curvando, né, nas revelações de Deus, diante da revelação de Deus, e ver que os animais estão doentes, ver como que os ovos, as galinhas, estão sendo forçadas a botar, isso você pega e ingere para você mesmo, isso se torna o seu sangue, é diferente se você tem o animal no seu quintal, você sabe o que você está dando ele para comer. Então, um contexto aqui não será igual para todos. Você tem que ver a sua realidade. E mesmo aqueles que cuidam dos seus próprios animais, das suas galinhas, selecionam bem o que elas comem dos ovos dela, é menos pior, mas já deve aprender a não depender de nada de origem animal. Deve aprender. Não está falando assim, se você continuar comendo os ovos, vai para o inferno, vai adoecer, vai acontecer isso assado. Não, não é isso. Mas se você aprende a não depender e a comer apenas o fruto da vide, o alimento do Éden, você já vai treinando o seu paladar para isso. E hoje você vê muitos estudos, pessoas que vivem mais, pessoas que têm uma dieta vegetariana estrita, nada de origem animal. São pessoas que vivem mais, que vivem melhor, com saúde. Então, se essas pessoas alcançam isso, conseguem isso, por que eu não? Por que você não? Por que nós não? E mais uma vez, repito, depende da realidade de cada um. Tem pessoas que, né, moram, cuidam de fazenda e têm abundância, ovos, algumas hortaliças, e é o alimento delas. Mas se você tem a oportunidade de aprender e não depender, continue buscando, continue se aperfeiçoando. Ok? Ficou claro isso? Metodologia apropriada para a prática e difusão da mensagem de saúde. Quando se compreende e se vive genuinamente a mensagem de saúde, surge o desejo de propagá-la e compartilhá-la imediatamente. Você descobriu algo, agora, nossa, meu marido tem que saber. Minha esposa, nossa, já vou cortar tudo lá em casa. Calma, pra você não expulsar sua família de casa emocionalmente. Porque não é assim. Não foi assim com você, você estava num local, você aprendeu sobre isso, você estudou sobre isso, e agora você precisa de métodos e com muita sabedoria para introduzir isso na vida das pessoas que você ama também. Lembre-se que sempre tem que começar com o seu exemplo. Então, queremos que outros também desfrutem do que estamos desfrutando. E isso é louvável. Ao sentirmos mais energia e otimismo para enfrentar a vida, como não vamos compartilhar isso, não é mesmo? No entanto, é necessário seguir um estilo de promoção de acordo com o plano de Deus. De todos os povos da terra deviam ser os reformadores, os mais abnegados, os mais bondosos, os mais corteses. Forçar o outro a viver aquilo que você está vivendo não tem bondade, não tem cortesia e não tem nenhum dos frutos do Espírito. E isso fala muito sobre nós. Então, cuide com isso. Não basta conhecer a verdade. Depende da verdade, de como conhecê-la. Temos que possuir o tato, o método adequado para apresentá-la. Então, quando eu li isso aqui, não basta conhecer a verdade, mas e conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, deveria bastar. Mas o problema é que as pessoas só ouvem a respeito e não introduzem isso na vida delas, e é a mesma coisa que não conhecer. Então, primeiro, o apresentador da mensagem deve ter cortesia, abnegação e bondade. Abnegação, matar o eu. O que serviu para você não vai servir para todos. Controle suas emoções, essa impulsividade de querer propagar isso, implantar isso já na vida das pessoas à sua volta para viver o mesmo que você. Tenha cuidado com isso. Precisamos educar agradável e inteligentemente. Quanta sabedoria há nessas palavras? Escreveu-as uma dama com somente a 3ª série primária, mas parece que foi escrito por uma doutora em educação e promoção de saúde, a escritora Ellen White. Realmente, educação é o melhor e mais efetivo método para promover mudanças em saúde. Dizem os entendidos que a medicina preventiva é a verdadeira medicina. Entenda,
Educar. Como educar? Primeiro, vivendo. As pessoas, tem uma frase que fala: os seus filhos vão fazer pouco o que você fala para eles fazer, mas eles vão imitá-lo nos detalhes. As palavras mudam, transformam, ensinam, transmitem conhecimento, mas é o exemplo que arrasta, é o exemplo que faz as pessoas se moverem. Então, cuide do seu exemplo, cuide da sua vida, que a sua vida seja o próprio testemunho do que você quer ensinar. Este é um método que não falha. Apresentar os grandes princípios bíblicos em lugar de enfatizar um hábito ou um alimento em particular. É a palavra de Deus que transforma. A mudança, ela vem precedida de conhecer a palavra de Deus. É necessário falar da qualidade de vida que se obtém através da vivência dessa mensagem, nos benefícios em tempos de saúde e enfermidade, como que fazemos em uma esfera da vida e afeta os outros. Devemos, então, deixar que o Espírito Santo ajude as pessoas a fazerem mudanças progressivas no tempo apropriado. E sabe qual é o problema dos fanáticos, das pessoas que querem impor um conhecimento aos outros? E não é só mensagem de saúde, é tudo, né? O problema é que eles estão tentando fazer o papel do Espírito Santo. E quando você também quer impor algo a alguém, adiantar, acelerar o processo de alguém, você está querendo fazer o papel do Espírito Santo, porque é ele que tem o poder de convencer, é ele que vai transformar a estrutura mental dessa pessoa. E você tem que ser paciente, tem que desenvolver os frutos do Espírito para você respeitar o processo dessa pessoa e crer no poder divino. Porque quando a gente quer colocar, né, ajudar Deus, nós não estamos confiando, e ele não precisa de ajuda. Quem convence é ele. Nós temos apenas que plantar a semente. Como? O primeiro passo é você vivendo, que você aprende o que você sabe, porque de fato você só sabe quando você vive, quando você introduz a verdade, o conhecimento em sua vida. Então, pare de querer tomar o lugar de Deus, querer tomar o lugar do Espírito Santo. É ele que convence. Assim como ele levou tempo para convencê-lo de algo e esperou pacientemente, foi infinitamente misericordioso com você, comigo, isso deve me constranger e me fazer, me impulsionar a fazer o mesmo pelas outras pessoas. Então, a mensagem de saúde é parte da verdade presente. Qual a verdade presente? Se você está aqui, eu acredito que você crê que Jesus Cristo irá voltar. E a mensagem de saúde é um presente para nós. Vivermos bem, mais tempo até lá, inclusive estar de pé neste grande dia, representar a Cristo neste mundo perdido e levar aos doentes, pessoas que não conhecem a Cristo. Esta é a missão. Não é para você falar que é melhor do que os outros, ou transformar isso em uma maldição para os outros. O propósito desta mensagem é dar-nos uma qualidade de vida melhor e um condicionamento físico, mental e espiritual para nos capacitar a ter uma comunhão com Deus, entender a sua palavra, porque somente a palavra de Deus vai nos transformar, vai transformar o nosso caráter conforme a imagem e semelhança de Deus. O seu conteúdo da mensagem de saúde, ela abarca todo o estilo de vida, não consiste em um hábito em particular, e sim em todo o estilo de vida. Tanto é que quando você aceita Jesus como seu Salvador, você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao passar pelas águas, você está sepultando a carne, sepultando o seu antigo estilo de vida e nascendo novamente no Espírito, e agora você tem uma caminhada de santificação para aprender novo estilo de vida. Devemos usar os métodos adequados. As pessoas são diferentes, pessoas têm experiências diferentes, traumas, ok? Vivências, perturbações. Por isso que somente o Espírito Santo irá direcionar isso da forma correta. E para sermos direcionados da forma correta, temos que ter humildade e sabedoria para pedi-lo. Não impor e não fazer o papel dele.
primeiro ponto é vivendo. A melhor forma de você ensinar algo a alguém é viver. É viver. Introduzir isso na sua vida. O melhor método de promoção é aquele pautado na educação, no tato, na cortesia e na beneficência. Exemplo, a vivência própria. E a apresentação dos princípios, em vez de hábitos particulares, são métodos adequados. Então, viva. Você quer ensinar algo a alguém, você quer que essas pessoas, que a sua família, pessoas que você ama, pessoas que te cercam, também tenham uma experiência viva, de vida em abundância, de saúde, comece vivendo. Porque quando nós caímos pelas más escolhas, os primeiros a que derrubamos são os de casa. Mas se nós introduzimos isso na vida, na alma, se nós de fato testemunhamos daquilo que acreditamos, da palavra que recebemos, do presente que desembrulhamos, os primeiros a serem reerguidos e serem levados juntos com o seu exemplo, com a sua vivência, são os de casa também. E isso vai se espalhando para as pessoas à volta. Então, ensine o que você sabe. Viva o que você ensina. E busque sempre conhecimento. E peça sempre a orientação do Espírito Santo para te direcionar em passo a passo. Muitas vezes, o que serviu para você não serve para o outro. Já ouviu essa palavra? Essa frase? O que serve para você não serve para o outro. Oxi, se fosse assim, o conhecereis a verdade não vai libertar todos, porque serve para uns e não serve para outros. E olhando por outro ponto de vista, realmente, que é todo mundo que vai entender e vai querer receber isso. Mas a verdade está disposta para todos. As pessoas são diferentes, mas o método é o mesmo. Imitar a Cristo. As pessoas são diferentes, mas o método é o mesmo, imitar a Cristo. Cristo nunca impôs, ele sempre se preocupou com a dor do outro, ele sempre fez amizades e depois ele dizia, siga-me. É o que nós precisamos fazer, queridos, imitar o mestre. Se nós imitamos o mestre, já evitamos todos os problemas de crítica, de forçar um conhecimento na vida sobre o outro, e isso revela muito sobre nós, que ainda nos falta mansidão, falta domínio próprio, falta o Espírito Santo em nossa vida. Então temos que cuidar disso. Quero finalizar aqui, lendo com vocês um trechinho que está no Conselho sobre Regime Alimentar. Por quê? Mensagem de saúde. Por que cuidar dos hábitos? Por que desenvolver outros hábitos? Por que receber essa mensagem de saúde? A nossa posição e prestatividade no mundo dependem, em grande medida, da nossa própria conduta. Está falando assim, a sua utilidade no mundo como pessoa depende da sua conduta. Hábitos físicos corretos promovem superioridade mental. Por causa do pecado, a nossa estrutura mental se corrompeu e foi rebaixada. E hoje muitos seres humanos criados para serem imagem e semelhança de Deus agem como animais irracionais. Não pensam para comer, não pensam antes de falar, não pensam antes de agir. E isso é irracional. E é o que nos diferencia dos animais. Mas muitos estão se comportando como um animal. Por quê? Porque não têm hábitos físicos corretos para desenvolver uma superioridade mental. Nossa saúde total dependem de leis imutáveis. E você já tem conhecido, tem estudado essas leis. O sono, por exemplo, se você não tem a quantidade de sono ideal para você, para a sua mente, para o seu cérebro se alimentar nesse descanso, o seu corpo vai sentir.
Mas é a mente, porque o corpo e mente estão ligados. Não tem como você prejudicar um e deixar o outro passar impune. Mente doente, corpo doente. Corpo doente, mente doente. O Deus da natureza não interferirá para preservar os homens das consequências da violação das leis da natureza. Ele não vai interferir para te salvar da sua violação das leis que ele te deu como presente para você receber o prêmio, que é a saúde. Ele não vai interferir. Agora, se você se esforça para obedecer essas leis, o busca, ele envia um batalhão de anjos para atravessar todas as nuvens, as trevas e operar no seu coração, para andar conforme a essas leis. Mas ele não vai interferir para nos preservar das consequências da nossa própria violação. Entende? O nosso futuro, o meu futuro, depende da minha conduta, das minhas atitudes, das minhas escolhas. Depende de eu agir por mim mesma e como eu preciso tratar a vontade. Preciso tratar a minha vontade, que é enferma. Porque é disso que depende minha vida. E hábitos corretos, um caráter correto à altura do céu. Porque hábitos constroem caráter. Deus é tanto o autor das leis físicas, quanto é da lei moral. Sua lei está escrita com o seu próprio dedo em cada nervo, em cada músculo, em cada faculdade que ele confiou ao homem. Cada lei que rege a máquina viva deve ser considerada tão divina, na origem, caráter e importância, como a palavra de Deus. Cada ação descuidada e desatenta, qualquer abuso em relação ao maravilhoso mecanismo do Senhor, com desrespeito às suas peculiares leis na habitação humana, é uma violação da lei de Deus. Entende isso? Então, qualquer ação descuidada, desatenta, você já está violando a lei de Deus. Ah, hoje eu dormi tarde e tive que acordar mais cedo. Violou. Quando acontece comigo, algumas circunstâncias que muitas vezes, não vou dizer que não está no controle, mas quando isso acontece, às vezes perdemos o controle, eu já tenho em mente, eu falo para mim mesma, nossa, Deus me perdoe por transgredir a sua lei, estou indo dormir tarde. E nem justifico, por causa disso, daquilo, eu só me conscientizo e peço perdão e ajuda para fazer diferente. Mas as consequências vão estar no dia seguinte, que seja uma dor de cabeça, às vezes irritabilidade, perda de memória curta. Não tem como fugir das consequências. Porque estamos interligados a essas leis. Ela está grudada na nossa maquinaria viva. E qualquer ação descuidada a essas leis, eu vou sofrer as consequências. Se você já come algo, mistura algo que não se deve, você já vai sofrer a consequência. Má digestão, uma diarreia, constipação. Se você não se hidrata, que é uma das leis, a água pura, o seu corpo vai começar a trabalhar, vai começar a pegar de outros órgãos para compensar a falta de água, por você não estar se hidratando adequadamente. E esta compensação vai deixar outros órgãos em falta e vão levá-los à falha. É a consequência de transgredir uma lei. Entendem? Se você não confia em Deus, não busca a palavra de Deus para aumentar sua fé, como você vai desenvolver caráter? E muitas vezes estamos no mesmo lugar por falta de conhecimento, por falta de buscar a presença de Deus, por falta de conhecê-lo, de termos um relacionamento pessoal, diário com Ele. Porque na medida que nós o conhecemos, nós o buscamos, a nossa fé aumenta, a nossa confiança aumenta. Mas, se nós não buscamos e se nós não desenvolvemos confiança no autor da vida, vamos viver com medo, com dúvidas o tempo inteiro, ansiosos, preocupados. Entendem? Não tem como, meus queridos.
E para ensinar isso, primeiro você precisa introduzir isso na sua vida. E quando nós vivemos, nós ensinamos. Quando nós respiramos isso, nós ensinamos. Quando você estiver nesse caminho, você já está. Não pense assim, então só quando eu estiver 100% vivendo isso que vou conseguir ensinar. Não. Se você sabe da água, por exemplo, e você está sempre com a sua garrafinha de água, bebendo ali na quantidade que você precisa, pessoas que estão sempre com você, ela vai sempre ver você com a sua garrafinha. Ela já associa você. E se ela te ver sem hoje, não, cadê sua garrafinha que você sempre anda... Tá vendo? Você já ensinou para ela, você está ensinando com o seu exemplo. Agora, essa pessoa precisa também tomar a decisão na vida dela de fazer o mesmo. Aí, às vezes, você vai dar um toquezinho. Ó, você bebeu sua água hoje, né? E só por você viver, você já está ensinando. Aí você está numa confraternização e, claro, ali vai ter variedades de comida que não faz parte da sua dieta. Aí você leva a sua marmita. Ai, que esquisito. Seja mesmo esquisito. Romanos 12, 1 fala para você andar na contramão do mundo. Não seja todo mundo, não faça como todo mundo. E não é todo mundo que tem conhecimento. E ali, você viver o que você acredita, você estará testemunhando desta verdade. E isso vai levar as pessoas a questionar, a perguntar, por que você não vai comer? Olha, eu sou restrita, né, e tal, eu preciso trazer minha própria alimentação. Mas por quê? Aí você vai ser obrigado a falar. Então, muitos estão deixando de ensinar, de introduzir a verdade da saúde, a verdade da palavra de Deus, porque não está vivendo. Aí não vive, aí quer fazer os outros viver. Isso é doideira. Não funciona assim. Primeiro temos que viver. E mais uma vez repito, não espere você viver tudo, conseguir alcançar tudo. Essa é a sua caminhada. Deus está operando em você o querer e o realizar. E não desista, vai caminhando. Mas eu caí, levanta e continua. E o que você já sabe, já vai ensinando, porque além disso, forçar seu aprendizado, seus caminhos neurais para viver isso como um hábito sempre, você vai estar ainda contagiando outras pessoas. E isso vai te despertar a querer buscar mais, a vencer novos desafios. E esta é a caminhada. E quantas vezes tive que almoçar em escola, perto das crianças, que também almoçam, e aí eles sempre me perguntarem da minha salada, do meu abacate, que é isso? É bem engraçado. Às vezes é aula, o meu almoço sempre é uma aula. Às vezes eu tenho que comer longe deles para mim não ter que ficar perguntando, senão eu não tenho tempo de comer, de digerir e depois dar novas aulas. Mas o seu exemplo será um método educativo de levar isso para as pessoas. Então, ore a Deus, peça a Ele sabedoria e para que você viva isso, para que você coloque isso em prática. Comece em degraus, pequenos hábitos. Pequenos hábitos geram grandes transformações. E não faça o impossível. Faça o seu melhor. O impossível é Deus que faz. E o seu melhor é você confiar em Deus. Como? Tendo relacionamento com Ele. Como? Orando, meditando na sua palavra, aumentando o seu repertório espiritual. Isso vai te fortalecendo e vai te proporcionando mais sabedoria para lidar com as pessoas, para ensinar as pessoas. Não impor. Não impor. Sempre faça perguntas, sempre procure entender as pessoas, como Jesus sempre fez. Nós temos falhado nos métodos, quando falhamos em nossos métodos, é porque são os nossos métodos. A gente não tem que usar métodos nossos, a gente tem que entender o método de Cristo e viver o método de Cristo. Se está dando errado a sua forma de educar as pessoas que você ama, de você introduzir isso na sua própria vida, é porque você está usando o seu método. E pare com isso. Conheça Jesus Cristo, conheça os métodos de Cristo, para então você imitá-lo. Por isso que ele disse, vão, sede meus imitadores. Porque é esse método, filho, que funciona. Por isso que eu vim aqui, viver como homem, para ensinar você o caminho que você deve seguir.
É a mesma coisa. Você não precisa criar um método, já existe, apenas seguir este método. Cristo já fez o mais difícil. O que nós temos que fazer? Não atrapalhar este método. Não atrapalhar o que ele tem feito por nós, mas cooperar. Cooperar. E uma das formas de cooperarmos é não criticando, é não impondo, mas vivendo. E para viver, eu preciso de ajuda divina, porque por mim mesmo eu não consigo fazer sozinho. Por mim mesmo eu não consigo fazer sozinho. E encerro aqui lembrando vocês, não sei quantos aí são a primeira vez, talvez que entram na sala, ou se vocês acompanharam a Semana de Saúde, nós conversamos ali sobre Salomão, né, e a rainha de Sabá. Me encanta muito essa história, porque a rainha de Sabá, ela foi até Salomão por causa do nome do Senhor, por causa do testemunho dele, não pelo que ele falava. Ele não foi até a rainha de Sabá e ficou lá, olha, muda suas iguarias, essas comidas, não, porque você não trata seus servos melhor? Olha essas roupas, nossa, sua casa pode melhorar. Não, ele não foi lá opinar, não foi criticar, ok? Não foi fazer isso. Ele apenas era. Ele andava com Deus, ele buscava sabedoria em Deus e reinava, cuidava dos seus, da sua família, do seu lar. E isso foi se expandindo a ponto de chegar em outro continente, a ponto de chegar nos ouvidos da rainha de Sabá, em outro país, e despertar-lhe o interesse de conhecê-lo. Ela disse, eu vou lá, no reino, vou conhecer esse rei, ver se é isso mesmo. Ela foi até Salomão, o provou com todas as perguntas difíceis, e não teve nenhuma pergunta que Salomão não pôde responder. Porque ele confiava em Deus, porque ele buscava a presença de Deus, porque ele tinha repertório espiritual. E depois de prová-la com essas perguntas e ter todas as respostas, ela começou a observar a casa dele, a casa que ele edificou. Ela observou a comida da sua mesa. Ela observou as roupas deles, os trajes dos servos, a forma que ele cuidava dos seus empregados, dos seus oficiais, a adoração dele para com Deus. Ela viu tudo. E isso testemunhou. E isso a ensinou. E depois ela diz, bendito seja o nome do Senhor, que escolheu você para reinar sobre Israel. Felizes são os seus homens, a sua família, porque você vive entre eles. Porque eles têm você o tempo inteiro, ouvem as suas palavras. E essa é a pergunta que temos que fazer para nós mesmos. Será que as pessoas que estão à minha volta são felizes porque eu faço parte dessa tribo? Eu faço parte desta família? Elas são felizes? Ou eu sou aquela pessoa que critica o tempo inteiro, que atrasa, ao invés de... A intenção é acelerar o processo, mas você está atrasando. Será que eu sou essa pessoa que só critica, que fica impondo as coisas? Ou elas são felizes por me ter na vida delas? Será que Deus é feliz? Ele é glorificado com a minha vida, com a forma que eu estou ensinando? Muitas rainhas de Sabá podem ir até você para ouvir sobre a sabedoria que Deus te deu. É só você parar de ficar indo até eles e usando o seu próprio método. Viva. Viva. Porque falar, as palavras será um detalhe. É apenas um toquinho. Apenas uma ferramenta que Deus vai te impulsionar a usá-la no momento correto. Agora, viver, testemunhar, é a verdadeira forma de você ensinar e educar as pessoas a respeito da mensagem de saúde, a respeito da palavra de Deus, a respeito de qualquer coisa que você quiser ensinar. Você não precisa de muito, você não precisa de título, você precisa apenas fazer. Fale, ensine, motive, cative, mas faça. Faça. Porque este é o maior testemunho. É a atitude. Que Deus abençoe você. Que você tenha um dia abençoado e que você seja bênção para as pessoas que encontrarem com você nesse dia. Estudando a Bíblia com uma amiga, quando ela me fez refletir, fiquei encantada, amo descobrir, ter essas descobertas espirituais, né? E ela disse assim, você já parou para pensar por que Jesus falava para os discípulos, paz seja convosco?
E aí eu falei assim, porque para a paz estar sempre com a gente, né? Temos que sempre estar com a paz. Ela falou assim, olha que interessante. Ele não disse a paz esteja, mas seja de ser. Quando ela falou aquilo, me veio plim, na mente. Eu falei, uau, como que eu nunca tinha pensado nisso? Quando Jesus falava, a paz seja convosco, ele estava dizendo assim, que você seja a paz aonde você for. Mas para você ser essa paz, você precisa conhecer Jesus, que é a paz. Você precisa andar com Jesus, que é a paz. Para que você seja a paz aonde quer que você for. Então não é simplesmente, a paz esteja convosco, né? Que a paz seja convosco. Não é que você tenha a paz aí todo momento, que você fique em paz, mas o esteja de ser, que a paz, que você seja essa paz. Você sendo essa paz, não tenha dúvida que você estará ensinando, educando, com amor, com mansidão e imitando o mestre. Então, que você seja a paz hoje em cada detalhe da sua vida. Que Deus te guarde, te proteja e que siga os seus e que conduza você em cada passo. Que a sua oração seja igual a de Moisés, Senhor, não me permita dar um passo sequer se antes o Senhor não estiver à frente. Amém? Vamos orar? Graças te damos, Deus, porque o Senhor é bom e nos ouve. Quantas coisas, Pai, para assimilarmos, digerirmos. Muitas vezes temos feito errado, porque queremos desenvolver o nosso método. Mas entendemos aqui que o método funcional é o do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a viver de acordo com a Tua vontade e a ser um testemunho vivo para as pessoas. Que a nossa forma de ensinar seja como o Senhor nos orientou, vivendo. Que ao frequentar os ambientes de trabalho, familiar, nas ruas, onde quer que fomos, possamos ser essa paz que o Senhor nos pede para ser. E para isto, pedimos ao Senhor ajuda para compreender a Tua palavra, pedimos ao Senhor que opere em nós a disposição e o desejo de conhecê-lo mais, e que o Senhor não nos permita, Pai, em nome de Jesus, ser pedra de tropeço para os seus filhos. Perdoe-nos por muitas vezes tornar um fardo, uma mensagem de amor que o Senhor colocou em nosso coração. Mas isso é por falta de conhecimento. Peço que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento e sabedoria para fazer de forma que seja uma bênção para as outras pessoas e não uma maldição. Abençoe, Pai, cada participante aqui desta sala, os que não entraram hoje, que o Senhor possa trabalhar e operar na vida deles e suprir as necessidades que faltam. Nos acompanhe neste dia e que possamos apenas seguir avante se o Senhor estiver junto. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Que Deus te abençoe, um excelente dia, viu? Amém, amém. Deus abençoe. Obrigada. Bom dia, Kate. Obrigada. Amém. Bom Obrigada. dia, Bom Kate. dia, Bom Laurinha. dia a todos. Deus abençoe o dia Oi, de minha cada um. querida. Bom Te amo dia. muito. Também te amo, irmã. Bom dia. Bom dia a todos aí que entraram. Eusa, bom dia. Bom dia, mami. Bom dia. Bom dia, vó. Bom dia. Beijo para vocês, viu?